No vídeo de hoje eu quero responder algumas questões, algumas perguntas bem interessantes e olha o nível das perguntas. Você já ouviu as pregações da Vitória Souza? Crente pode usar bermuda na rua? É indecente crente usar barba. O que você acha das crianças que pregam? Olá, seja muito bem-vindo ao Instituto Melquisedeque de Teologia e Vida Cristã. Seja bem-vindo ao canal Teologia Inteligente. Eu sou Otávio, sou professor. Tenho um grande prazer em receber você aqui. Caso você ainda não seja aluno do nosso instituto, você pode visitar a nossa página teologiainteligente.com.br e ali você vai ver quais são os cursos que nós oferecemos e quem sabe você pode se tornar um aluno nosso. Então acesse a página e veja o que nós oferecemos. Então vamos para a primeira pergunta e eu vou na sequência que as perguntas foram colocadas, tá? Primeira pergunta é: você já ouviu as pregações da Vitória Souza? Bom, sim, eu acho que muita gente já ouviu, porque ela tem milhões de seguidores. Então, com certeza, muita gente já ouviu alguma coisa dela aí pelas redes sociais. E a pergunta não pede a minha opinião, mas eu vou dar assim mesmo. Bom, eu acho que pela idade que ela tem, ela já falou heresias o suficiente para a vida inteira. Creio que ela precisa amadurecer, ter experiências com Deus, né? Tem muita coisa aí pelo caminho, tem muita vida pela frente e ela precisa saber do que ela está falando. E pelo que eu vi, ela não faz a menor ideia do que ela está falando e quem a segue e acha que o que ela está falando é ensinamento bíblico sabe menos ainda. Mas ela fala o que o povo quer ouvir, então tem muitos e muitos seguidores. Ela precisa realmente amadurecer e ser orientada no caminho certo. E vamos para a próxima pergunta, que é: crente pode usar bermuda na rua? Essa é uma pergunta bem interessante. Tem uma igreja aqui que não permite que os membros usem bermuda nem em casa, na rua, né? Então é bem interessante que se eles veem algum irmão de uma outra igreja usando uma bermuda na rua, eles não cumprimentam, né? Parece que a roupa tem uma certa santidade, embora eu considero que existem momentos, existem situações que é mais adequado você estar bem vestido. Mas não pense que você estar de paletó e gravata significa que você seja mais santo do que os outros. E uma outra coisa que eu não entendo é que mesmo nesse grupo, as mulheres podem usar saia até os joelhos e os homens não podem usar bermuda. E o que eu acho estranho é que, olha, as mulheres podem mostrar as pernas do joelho para baixo, os homens não. Parece que tem uma coisa invertida aí, né? O que as escrituras ensinam é que nós devemos nos vestir com decência, evitando a imoralidade, e o que passar disso é religiosidade inútil. E a próxima pergunta é indecente crente usar barba? Que na verdade não é uma pergunta, isso aqui já foi uma afirmação. É indecente crente usar barba. Na cultura judaica antiga era normal, né? E na verdade necessário que os homens usassem barba, porque um homem sem barba era um homem sem respeito. Quando a gente vai para Isaías 50.6, tem um verso bem interessante que diz o seguinte: ofereci minhas costas para aqueles que me batiam, meu rosto para aqueles que arrancavam minha barba, não escondi a face da zombaria e dos cuspes. E aqui a palavra que foi traduzida do hebraico para o português como barba, ela tem a ideia de cabelos. Porém, o texto está falando dos cabelos da face. Ofereceu a face e arrancaram seus cabelos. Então, esse texto foi muito bem traduzido na NVI, que é o texto que eu usei aqui, a versão que eu usei, dizendo que arrancavam minha barba. E esse texto ele é profético relacionado a Jesus, e você vê o cumprimento desse texto em Mateus 26:67, quando Jesus está sendo julgado e eles estão esbofeteando o rosto de Jesus e lhe dando murros. São muitas evidências que mostram que os judeus, Jesus, os apóstolos e todos os judeus daquela época usavam barba. E a próxima pergunta é: o que você acha das crianças que pregam? Bom, eu creio que o que eu já falei acima na primeira pergunta já ajuda um pouco a responder isso, né? Mas eu creio que pregar para a igreja, ensinar outros cristãos, primeiro você precisa conhecer, você precisa ter experiência, você precisa saber o que você está falando.
Crianças que ainda não têm experiência com Deus, não vivenciaram as dificuldades, as provações da vida, não têm capacidade nenhuma de ensinar, porque estarão ensinando aquilo que elas não conhecem. Então isso é muito sério. E o grande problema está naqueles que dão oportunidade para essas crianças ensinarem a igreja, achando que é Deus que está falando através delas. E é por isso que nós temos tantas igrejas secas de conhecimento, achando que estão cheias do Espírito Santo. Meu querido, o Espírito Santo não age fora do conhecimento que nós temos das Escrituras. O Espírito Santo não age sem a base das Escrituras. Para que nós sejamos usados pelo Espírito Santo, o primeiro passo é ter um conhecimento aprofundado das Escrituras. Porque ele só vai usar o conhecimento que nós adquirimos baseado nas Escrituras. E aí você pode dizer, Otávio, mas Deus usa quem Ele quer. E eu sei, Ele usa quem Ele quer. A questão é que Deus nunca vai falar fora das Escrituras. Ele nunca vai trazer uma lição que seja fora do que está já determinado nas Escrituras. E para que seja ensinado as Escrituras, é preciso que você conheça as Escrituras. É preciso que você conheça o que os apóstolos ensinaram, o que Jesus ensinou, qual é o conceito do Evangelho, o que é conceito de pecado, qual é a relação que nós temos com Deus e com a santidade de Deus, para depois poder ensinar a igreja. Aliás, a única criança que nós vemos ensinando as Escrituras foi o próprio Senhor Jesus com 13 anos. Então vamos tomar muito cuidado com essa questão de crianças pregadoras. Cuidado. Jovens já é uma questão à parte, porque já pode ter mais conhecimento, já pode se aprofundar, mas deve se aprofundar. Deve conhecer para ensinar com sabedoria, para ensinar aquilo que realmente está nas Escrituras. Muito bem, essas foram as perguntas que eu selecionei. Se você quiser também deixar a sua pergunta, é só ir lá no nosso Instagram, link está aqui na descrição, e fazer a sua pergunta. Quem sabe ela aparece aqui no próximo vídeo. Se você ainda não visitou o nosso site, teologiainteligente.com.br, vai lá, visita, veja os cursos que nós estamos oferecendo, porque quem compra esses cursos, além de aprender, de estudar comigo, também ajuda o trabalho que nós realizamos no Sertão Paraibano, um trabalho missionário de evangelização. Então, se você quiser nos ajudar e você aprender, faça duas coisas ao mesmo tempo, né? Unir aí o útil ao agradável. Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.